Shalom, pessoal! Bom ou não? Começando nossa aula hoje, falando agora sobre a masculinidade cristã ou a masculinidade bíblica. É importante nós adentrarmos nesse assunto para que a gente possa ir progredindo e entendendo qual é o propósito de Deus para com a nossa masculinidade, não é? Infelizmente, a igreja do século XXI tem se dobrado à cultura. Outro dia vi uma igreja fazendo uma festa evangelística, né? Entre aspas, uma festa temática, dizendo que era para atrair pessoas, para ganhar pessoas para Jesus, onde os membros dessa igreja iam vestidos de super-heróis preferidos. Né? Tinha uma Mulher Maravilha, né? E a Mulher Maravilha, a gente sabe, nasceu lá na ilha de Temícera, era filha do deus Hades, né? Então, a gente vê gente vestida de Thor, que era um deus nórdico que aceitava sacrifício de criança. A igreja, infelizmente, tem se dobrado à cultura e tem trago para dentro das suas portas, não é, também a cultura de uma masculinidade que é completamente doentio e tóxica. Né? O mesmo tem acontecido com o que diz respeito à masculinidade. É comum ouvirmos alguém dizer: esses jovens precisam se vestir como homens, falar como homens, né? Precisamos nos perguntar o que de fato é masculinidade. Será que um homem barbudo, será que masculinidade é ser um homem barbudo, que fala grosso, né? Isso é de fato ser um homem diante de Deus? Né? Ou será que um homem que faz as unhas, que passa creme, se veste bem, põe camisa rosa, não é homem de verdade? O que é masculinidade? A masculinidade bíblica, ela não tem nada a ver com a cultura, como você se veste, ou como você fala, não é? Se você fala grosso, se você fala fino, se você veste rosa ou veste azul. Masculinidade bíblica não tem a ver com coisas que são mais culturais do que qualquer outra coisa. A masculinidade bíblica tem a ver com princípios bíblicos, não é? Masculinidade bíblica, a masculinidade, do ponto de vista bíblico, tem a ver com caráter, com hombridade, com amor, com sacrifício, e não com aparência, com poder e controle, como muitas pessoas pensam, né? Infelizmente, e estão aí completamente enganadas por essa masculinidade tóxica, essa masculinidade medíocre, que é a masculinidade mundanizada, que vem da cultura do mundo que nós vivemos, do jeito que nós vivemos. Né? Ter hombridade significa ser digno, ser honrado, ter retidão de caráter. Quando olhamos para os personagens das escrituras sagradas, podemos ver essas qualidades sendo destacadas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3, os homens escolhidos para o serviço do ministério, eles tinham que ser homens de boa reputação perante a comunidade, cheios do Espírito Santo e sábios. Essas são as características explícitas no texto. Porém, uma boa reputação não se adquire da noite para o dia, ela é construída através da firmeza de caráter que demonstramos todos os dias, não é? O que define se uma pessoa é cheia do Espírito Santo são as suas atitudes de amor, de entrega. Não há como ser considerado um sábio se não tem experiência de aconselhar, se precipita quando vai julgar alguma coisa, não é? Então, a pessoa que é sábia, ela aprendeu a ouvir, aprendeu a ouvir todos os fatos, não emite opinião precipitada. E veja que essas eram características que eram buscadas por Deus na masculinidade da época. Os diáconos instituídos em Atos dos Apóstolos 6, eles tinham que ter essa boa reputação, ou seja, tinham que ter construído ao longo da sua vida uma boa reputação diante da sociedade. Então veja que, do ponto de vista bíblico, não tem nada a ver com o que se veste ou com o jeito que fala, e sim com a reputação, com honradez, com o caráter.
Antes de morrer, Davi, ele chama o seu filho Salomão, né? E ele diz para Salomão: aproximam-se os dias da morte de Davi, né? Aproximando-se os dias da morte de Davi, ele deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem. Davi chama o seu filho, né, Salomão, que iria substituí-lo na missão do trono, na missão de governar Israel, ia sentar no trono. E Salomão ainda era jovem, né, sem muita experiência da vida. E Davi chama então Salomão e diz que ele precisava ser homem, que ele precisava tomar uma posição de homem agora. Agora, veja que o texto não está se referindo ao gênero, né? A masculinidade como gênero, porque Salomão era homem, tinha nascido homem do ponto de vista do gênero. Mas ele precisava, quando Davi se refere a Salomão, que ele precisava ser homem, ele está dizendo: olha, eu vou pelo caminho de todo homem nessa terra, eu estou para morrer, o que Davi estava dizendo. Agora, meu filho, você precisa se esforçar e você precisa se tornar um homem, você precisa ser homem. Homem, quer dizer, uma pessoa amadurecida, que tenha essas qualidades, essa boa reputação, seja temente a Deus, seja cheio do Espírito Santo, tenha sabedoria para julgar, né, o povo de Deus. Veja que quando Deus ele se apresenta a Salomão logo depois da morte de Davi, seu pai, e pergunta para ele o que ele quer. Veja que ele não pediu ouro, ele não pediu prata, ele não pediu os tesouros dessa terra, mas o que ele pediu? Sabedoria. Ele pediu a Deus, né, para se tornar um homem que Deus precisava que ele fosse à frente da nação de Israel. Ele pediu sabedoria para ele se tornar o homem que o pai dele esperava que ele fosse um dia. Então veja que a masculinidade bíblica não está ligada à sua questão de gênero, mas à sua questão de amadurecimento, de crescimento, de ter juízos de valores que condizem com a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 e 2. Davi sentiu que o dia da sua morte se aproximava. Então chamou o seu filho e disse: minha morte se aproxima, eu vou morrer como morre qualquer mortal. E você, meu filho, vai ficar no meu lugar. Portanto, seja homem. Mas o que é ser homem à luz da Bíblia, não é? É isso que nós estamos falando. Não tem a ver com o gênero ser homem, mas tem a ver com caráter, tem a ver com a honradez, com a hombridade, né? Salomão, ele era um homem, gênero masculino, nasceu homem, né? Mas ele precisava agora se tornar um homem maduro, ele precisava crescer no seu posicionamento de homem, né? Porque ele ia liderar uma nação, suas responsabilidades iriam aumentar, toda a nação de Israel dependeria dele, e ele então tem que buscar aflorar em si essa masculinidade bíblica, essa masculinidade do ponto de vista de Deus, para se tornar o homem que Deus queria que ele fosse, né? Toda a vida do cristão deve ser pautada nas Escrituras e em seus modelos. Então, como que eu faço, pastor, para ter a minha masculinidade realmente ela seja aquilo que Deus espera que eu seja, e eu desenvolva, eu seja um homem de verdade, eu desenvolva essa masculinidade? Bom, você precisa entender que tudo na vida do cristão é pautado pelas Escrituras Sagradas, né? E os modelos que a Escritura Sagrada nos dá. Então, as Escrituras Sagradas, como já dissemos anteriormente, são os códigos da mente de Cristo, né? E nós precisamos implantá-los e instalá-los na nossa vida. Então, seja um homem relevante. E para ser um homem relevante, entender os preceitos bíblicos e o que Deus deseja de nós é fundamental para descobrirmos o nosso propósito na vida. Vimos nas aulas iniciais que o Eterno nada faz sem que antes haja estabelecido um propósito, sem que antes ele tenha desenvolvido um propósito para aquilo. Você já se perguntou qual o propósito de Deus para a sua masculinidade? Qual o propósito de Deus para a sua vida?
Deus tem um propósito para cada uma das suas obras. Com certeza, Ele tem um propósito para você, para mim. E a única forma de nos tornarmos relevantes é descobrindo e executando o que o Eterno destinou para nós. No entanto, para isto temos que renovar a nossa mente, baixar o download dos céus e instalar na nossa mente, substituindo assim conceitos e pensamentos. Ser um homem relevante significa viver a masculinidade proposta por Deus nas Escrituras Sagradas e não viver a masculinidade que o mundo nos traz, que é desenvolvida através de parâmetros sociais. Quais são as características de um homem relevante, né? Que Deus busca num homem relevante? Quais as características que eu devo ter, que eu tenho que desenvolver como um homem relevante? Isso nós vamos ver na próxima aula. Daqui a pouco a gente volta, né? Ou voltamos na próxima aula, não sei quando você vai assistir a próxima aula. Eu quero lembrar, queridos, que em algum lugar aqui nesse curso você vai encontrar o número de WhatsApp que você pode acionar para mentoria, para fazer perguntas, para pedir conselhos, né? E a gente vai estar te ajudando da melhor forma possível. Então, te vejo aí na próxima aula.